Diego Amorim participa aqui com a gente, o mais romântico dos comentaristas. Tudo bem, Diego? Que conheceu a esposa num carnaval. Só? E o mais inusitado não é conhecer num carnaval, é conhecer num carnaval de Brasília. É isso, pra você ver como tinha que dar certo mesmo, viu? Bom dia, Nonato, Michele. O que você traz de Michele. bastidor pra gente aí nesse cenário político? A política continuou sendo movimentada em pleno carnaval? E Diego? ele foi no Ziriguidum lá em Salvador, viu, acompanhar os bastidores políticos. Só macetando. Ó, Joga primeiro, de feliz ladinho. ano novo, né? Feliz ano novo. Diz que o ano só começa depois do carnaval, então feliz ano novo, Nonato, Michele, todo mundo que tá acompanhando. Mas resta saber quando é esse depois Se é do hoje carnaval. ou se é Se é segunda. hoje, a partir do meio-dia, se é amanhã ou se é segunda. É verdade. É verdade. Olha só, a gente é acostumado todo ano, época de noticiário político ruim é essa época do carnaval, né? Porque você abre o site, liga a televisão, liga o rádio, é só carnaval. Mas veja, eu separei aqui 3 fatos políticos no meio deste carnaval. Eu que estava em Salvador, cheguei ontem no final do dia aqui em Brasília. E lá naqueles camarotes do Carnaval de Salvador, como eu disse na segunda, é política fervendo. A gente até tem uma situação interessante que eu queria contar para vocês, que tem até uma divisão meio que política nos camarotes, né? O Elmar Nascimento, que é muito ligado ao ACM Neto, ficou lá no Camarote Salvador, que é um dos camarotes mais badalados, se não o mais badalado ali da avenida do Circuito Barrondina, na capital baiana, porque o Camarote Salvador é administrado pela família do ACM Neto. Então o Elmar Nascimento, que é deputado federal pela União Brasil da Bahia e que está aí de olho na vaga de Arthur Lira, nessa sucessão que vai acontecer exatamente daqui a um ano lá na Câmara dos Deputados, ele levou, ficou conhecido como Elmar Folia, né? Ele levou ali uma caravana de deputados que ele busca apoio lá para o Carnaval de Salvador, no Camarote Salvador. O Arthur Lira, inclusive, estava lá, atravessou a avenida em cima do trio de Bel Marques. Já um outro grupo que também busca chegar à presidência da Câmara, que é o grupo do deputado também baiano, Antônio Brito, do PSD, ficou concentrado mais no Camarote Expresso 2222, que é administrado pela família de Gilberto Gil. E lá no Camarote Expresso 2222, além do deputado Antônio Brito, estava o deputado Odair da Cunha, que é do PT, e o Antônio Brito está buscando o apoio do PT, tendo o Odair como um grande articulador e ponte com o governo Lula para ser um candidato que tem o apoio do Palácio do Planalto na disputa de Arthur Lira. Então até fisicamente, viu, Nonato, Michele, ficou essa divisão ali nos camarotes de Salvador, de um lado o grupo do Elmar, do outro lado o grupo do Antônio Brito. E eu lembro a você, ouvinte, que tem mais outros 2 deputados dessa disputa interna da Câmara aí na corrida colocados. Um é o Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, e o outro é o Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB. Esses podem acabar compondo aí, ao longo desse ano, a depender das conversas e negociações. Eu encontrei o senador Efraim Filho, como eu disse também na coluna de segunda, lá no Camarote Expresso 2222, ele que é da Paraíba e que é do União Brasil. A gente se encontrou ali e acabou falando de política, não tem jeito, e ele me disse, Diego, lá no Senado a fatura está liquidada. Essa é a impressão do senador Efraim, que é correligionário do Davi Alcolumbre. No entender do senador Efraim, o Davi já está meio que garantido para vencer essa eleição interna no Senado daqui a um ano e virar o presidente do Senado de novo, que é também o presidente do Congresso, no lugar do Rodrigo Pacheco. Mas se eu disser isso para algum senador do MDB, eles vão virar a cara para mim, porque o MDB ainda sonha em voltar a presidir o Senado Federal. Inclusive o próprio Renan Calheiros é alguém que vai dizer até o final que não quer ser presidente, mas ele sempre quer ser presidente de novo, o senador alagoano Renan Calheiros. Ainda na Bahia, em Salvador, Nonato, Michele, o Arthur Lira, antes de ir para Sapucaí, no Rio de Janeiro, ele se reuniu no Palácio de Ondina, que é a sede do governo baiano, lá em Salvador, numa reunião que foi ali organizada também pelo secretário de Turismo do Estado da Bahia, o Maurício Bacelar, que é irmão do deputado Bacelar, deputado federal aqui em Brasília, e o Arthur Lira levou o Elmar Nascimento e levou a turma toda que estava com o Elmar Nascimento para o Carnaval de Salvador para esse almoço lá com o governador Jerônimo, governador que é do PT, aliado de Rui Costa. E aí tem todo um contexto para a gente entender, porque o Arthur Lira está vivendo uma fase muito ruim com Alexandre Padilha, que é o ministro de Relações Institucionais. Então esse almoço lá no Palácio de Ondina foi importante para que o Arthur Lira se aproxime cada vez mais de Rui Costa,
que é ministro da Casa Civil, é um ministro palaciano também, trabalha no Palácio do Planalto, assim como o Alexandre Padilha, e o Lira aproveitou o Carnaval de Salvador para tentar se aproximar dessa ala mais baiana ali do entorno do presidente Lula, viu, Michele e Nonato. Um segundo ponto que eu trago político desse Carnaval foi esse próprio fato da Baby do Brasil e da Ivete Sangalo. Aí você vai me dizer, o que tem a ver isso com política? Veja, depois que a Baby do Brasil falou que o apocalipse ia chegar de 5 a 10 anos, a Ivete foi... Eu também sou igual a você, viu, Michele? Eu não brinco com essas coisas. A Ivete foi brincar, no dia seguinte deu um pouquinho de problema ali. Coincidência ou não, eu não brinco com isso. Mas fato é que a Michele Bolsonaro, ex-primeira-dama do Brasil, já foi nas redes sociais puxar um pouquinho ali para o campo político essa história toda. A gente fala com frequência aqui da força dos evangélicos, da força política dos evangélicos, que representa basicamente um terço do eleitorado brasileiro hoje. E aí a Michele já se posicionou falando do apocalipse. A senadora Damares Alves também foi no Twitter dar uma alfinetada ali, sem citar o nome da Baby do Brasil, mas também falando que acredita no arrebatamento, no apocalipse e tudo mais. Então você vai vendo que as coisas vão ganhando de novo um contorno político daqui a pouco não, isso já acontece. Quem é que não se recorda do Golden Shower, né? No primeiro ano do governo Bolsonaro, que teve o Carnaval, teve aquela cena lá, enfim, não vou nem adjetivar, mas o Bolsonaro, presidente da República, colocou no Twitter dele aquela cena, e aí vira aquela coisa, né, assim... Quem é desse tipo do carnaval, daqui a pouco vai ser taxado de esquerda. Quem gosta do apocalipse é de direita. Quem gosta de macetar e carnaval de Salvador. Aí começa de novo aquela divisão ideológica de narrativa que a gente tem. E quando a gente vê parlamentares falando disso publicamente, também isso já puxa um pouquinho para a política. Eu até comentei em casa, falei, não duvide se essa história de Baby do Brasil e Ivete Sangalo aparecer em campanha política nesse ano de eleição municipal de 2024 e até mesmo na eleição presidencial de 2026, porque tudo está virando motivo para se discutir política. E para finalizar, o terceiro ponto rapidinho que eu trago político no meio do Carnaval, e também não é por acaso, é estratégia, foi o vídeo em que Jair Bolsonaro, ex-presidente, convoca aliados para um ato, segundo ele, pacífico, com todo mundo vestido de verde e amarelo, na Avenida Paulista, no próximo dia 25 de fevereiro. Segundo Jair Bolsonaro, ele quer se defender de todas as acusações a partir dessa última operação que nós tivemos mirando aliados do ex-presidente. Há uma expectativa de se reunir na Avenida Paulista 500 mil de pessoas. É uma jogada política arriscada. Pode dar certo para o Bolsonaro, no sentido de demonstrar força e tudo mais, pode dar errado. Ele pediu para ninguém aparecer com cartazes contra instituições, contra quem quer que seja. Isso é um risco, pode aparecer, esses cartazes podem aparecer, como apareceram em todas as outras manifestações pró-Bolsonaro. Pode não dar tanta gente como eles esperam, o que eu acho muito difícil, acho que deve dar muita gente sim, mas o Alexandre de Moraes está com sangue nos olhos e o Jair Bolsonaro puxou para as ruas tudo isso e faz essa convocação em pleno Carnaval, porque ele sabe que o noticiário político é muito fraco nessa época do ano e estrategicamente ele sabia que ao fazer esse anúncio ele ia ter espaço no noticiário. Michele, Nonato, tá vendo que mesmo no meio do Carnaval a política não para de jeito nenhum. As movimentações e articulações, né, vão rolando ali nos blocos também. É isso, Diego Amorim, obrigada por hoje, até amanhã, feliz ano novo, seja hoje, seja amanhã, vamos com tudo aí para 2024. Deixa eu só perguntar rapidinho, Diego, qual é a música romântica que você acha da MPB aí, uma das que você mais gosta? Macetando, não, brincadeira, macetando não. Olha, tem uma maravilhosa que a Michele cantou um dia aqui no resumo musical, alguma semana atrás. Aliás, vocês estão me impondo aqui quase que um desafio subliminal. O próximo resumo musical da semana vai ter que ser só com música romântica, né? Sexta-feira vai ter que ser só música romântica. Acho justo. Mas tem uma maravilhosa que é uma que a Michele cantou esses dias, que é assim, ó. O seu nome eu escrevi na areia. Luan e Vanessa. A onda do mar apagou. Essa é linda demais. É maravilhosa. Muito bom, Diego. Obrigada, viu? Aí, ó. Olha aí. Eu e você. Eu e você. Muito bom.